Em torno de toda essa polêmica relacionada ao Marcola, se ele realmente caguetou ou não, fica aquela pergunta: será que o preso ele pode ter amizade com um funcionário, com um policial penal, conhecido por mais pessoas como carcereiro? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora aqui no Papo Reto. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. E é claro que fica uma questão muito importante para a gente refletir aqui sobre a possibilidade em o preso ter um contato com um funcionário ou não. Por que tudo isso gerou essa polêmica? Justamente porque recentemente ventilou-se a questão de que Marcola supostamente havia caguetado um dos membros da organização criminosa. E isso deu um grande boom na internet, muitos noticiários acabou apontando sobre a questão do racha, né, dessa facção, sobre uma questão de guerra e tudo mais. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que para mim tudo isso não passa de uma questão muito mais ligada a narrativas do que fatos concretos que possam de fato movimentar alguma questão, nesse sentido que eles acabam criando ali um discurso para deixar as pessoas com medo. E analisando alguns comentários que eu recebi nos vídeos anteriores, uma questão me chamou muito a atenção. Bom, Marcola teve ou não teve intenção ali de falar sobre o Tiriça, o que realmente aconteceu? E aí a grande pergunta desse vídeo: é possível o preso ter amizade com o funcionário? É possível o preso não ter contato com o funcionário? E aqui a gente já precisa ser muito direto. Só quem realmente não tem conhecimento nenhum do crime e até mesmo do sistema prisional, principalmente do sistema prisional, pode afirmar que o preso não pode falar com um funcionário. É assim de uma infantilidade tão grande que não dá nem para levar a sério. Justamente porque se você conversar com os policiais penais, existem várias entrevistas disponíveis aqui no YouTube que você pode pegar como o policial penal ele acaba ali conversando com o preso, porque isso faz parte do dia a dia do sistema prisional. Afirmar que não procede, que é errado um preso conversar com um funcionário é totalmente desconectado da realidade desse universo prisional. Mas também a gente tem que colocar as coisas no seu lugar. Por exemplo, não é qualquer preso que vai chegar lá e conversar com o funcionário. Por exemplo, o funcionário tá ali, vai qualquer preso da população carcerária, eu vou lá conversar com o funcionário, quero tirar uma dúvida, quero pedir um remédio, Não é assim também. É nesse aspecto que você precisa compreender o mecanismo da cadeia. Ou seja, dentro da cadeia existem as lideranças. E sendo bem direto aqui, porque tem o playlist no canal falando sobre tudo, explicando passo a passo como funciona o dia a dia da prisão, só para você entender. Existe o núcleo que chama-se setor, faxina, que são os presos que acabam fazendo ali a administração daquele pavilhão. Então esses presos na parte da manhã eles recebem o café da manhã, na parte do almoço eles distribuem a alimentação, eles são responsáveis de pegar as cartas com o funcionário vai lá, entrega, por exemplo, uma solicitação que às vezes um preso tem que ir para um atendimento médico, ou o preso tem que ir para um atendimento com o seu advogado. Então existe todos os dias um diálogo entre esses presos que fazem parte do setor com o funcionário. Então alegar que conversar com um funcionário supostamente te torna um cagueta, cara, nós temos aí então um monte de cagueta no sistema prisional, porque aí você vai estar trabalhando em cima de uma possibilidade. O preso que conversa com o funcionário ele é um potencial cagueta. A gente entra aqui numa alucinação bizarra, que é aquilo que eu venho criticando sempre. Como é que você acusa uma pessoa em cima de uma lógica que você não tem prova? Eu acho que... Você pode achar o que você quiser, mas o acho fica dentro do seu foro íntimo. A partir do momento que você acusa essa pessoa que ele é cagueta, ou aquele preso que foi falar com um funcionário, ele caguetou, aí desculpa, é de uma infantilidade muito grande, porque você acusar uma pessoa sem prova, e ainda mais falando de uma questão de caguetagem, é extremamente grave, porque dentro do próprio Código de Ética do Crime, a caguetagem não é aceita. Você está colocando a vida de outra pessoa em risco, muitas vezes porque você acha. Eu acho e pra mim a vida do ser humano não importa, o cara tá na cadeia mesmo, o cara é criminoso, pra mim não importa. É de uma mediocridade assim absurda. Aí falar isso, o que as pessoas elas acusam? Elas não conseguem bater nesse argumento. O que elas falam? Você defende preso. Mas só que se esse preso fosse o teu pai e o teu pai tivesse sofrendo uma injustiça, aí ele não seria preso, ele seria o teu pai. Se esse preso que tivesse sido acusado de ser cagueta fosse o teu irmão, o teu filho,
aí ele não seria um preso, ele seria o teu filho, seria o teu primo, seria alguém que você ama. Aí você não ia ter esse pensamento. Aí nesse momento criaria-se uma revolta dentro de você e você diria, não, tem que provar, como assim você vai colocar a vida do meu irmão, a vida do meu pai, a vida de uma pessoa que eu amo, que tá cumprindo pena em risco, porque você acha isso. Você não tem que achar nada, você tem que realmente, a partir do momento que você acusa alguém, o ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar, é de quem está acusando. Não existe essa inversão do ônus da prova. Isso é totalmente a mesma coisa que a gente conversar no jardim de infância, né? Vamos pro jardim de infância conversar com as crianças de 5 anos de idade. Portanto, é natural você ver uma certa relação entre o funcionário, né? Aqui falando tecnicamente, policial penal, mas popularmente conhecido como carcereiro. É normal você observar que os presos do setor, você vê os presos até mesmo do setor do esporte, conversar, mas não é uma conversa, e aí tudo bem, não é amigo, eles não são amigos. Existe ali um pacto de respeito. O funcionário, quando ele é um bom funcionário, quando ele é um bom policial penal, ele tem postura, ele tem palavra, ele sabe que ali dentro rege sim a questão da hombridade. Os policiais penais que estão acompanhando esse canal, e tem muitos policiais penais que acompanham o meu canal, sabem do que eu estou falando. A partir do momento que um policial penal vai lá e dá a palavra pro setor, dá a palavra pro preso, se ele não cumprir, ele também não vai ser mais respeitado pela comunidade carcerária. E a mesma coisa acontece com o preso. Se um cara do setor, se um cara que está ali conversando com o funcionário fala algo e ele não cumpre aquele combinado, aquele pacto, com certeza aquele funcionário já não vai dar mais atenção para ele, já não vai ter mais crédito, não vai ter mais credibilidade. É assim que funciona. Aqui a gente está falando agora de mentes muito mais preparadas, a gente está falando aqui de postura. É o que eu sempre venho defendendo aqui nesse canal. Quando você realmente conhece isso na prática, de verdade, você sabe que esses pactos, essa honra, essa hombridade nesse submundo é o que vai realmente manter a organização e manter a paz dentro desse universo. Sendo assim, é natural que o Marcola tenha conversado com o policial penal, é natural que o Marcola tenha conversado não só com esse, mas com vários outros policiais penais, porque faz parte do dia a dia. Eu não estou dizendo com isso que os policiais penais, né, principalmente desses RDDs, eles ficam lá trocando ideia com o Marcola, com o Fernandinho Beiramar, não é isso. Mas às vezes um bom dia, tudo bem, às vezes que nem aconteceu no caso, conversou ali, entrou num assunto, agora, não leva a mal, vou dar aqui pra vocês o meu papo. Cara, sinceramente falando, quando você pega uma situação como essa, que o cara gravou o que o Marcola falou pra usar isso contra ele, o cara, o que ele tá fazendo? Tudo bem, a cota dele, ele é policial, é a cota dele. Mas aí depois, quando o crime organizado manda matar, quando o crime organizado manda pegar na rua, aí o cara fala assim, tá vendo os criminosos? Não, cara. Você tá ali fazendo uma coisa na maldade. Lembra de todo o pacto que eu falei de honra, de hombridade, de postura? Não tem que ter hombridade entre polícia e ladrão. Tudo bem, pensa assim, é da sua cabeça, mas as guerras elas começam a partir desse momento. É o mesmo que acontece na rua, por exemplo. O policial vai lá, prende o cara em flagrante. Prendeu em flagrante? Perdi, já era, leva pra cadeia, acabou. É a cota da polícia, o policial tem que fazer o trabalho dele, combater o crime. Agora, também existe nesse meio o policial pilantra, que pega ali meio quilo de droga, pega ali alguma coisa para forjar o cara. E tem caras no sistema prisional que estavam sim no crime, mas foram presos de forma ilegal, ou seja, forjado. Por quê? Porque esse policial, ele não age nos ditames da lei, ele age nos ditames do crime, ele age como um pilantra. E agindo como pilantra, ele vai também receber a represária do crime. O crime fala, firmeza, você me colocou na cadeia sem ter pego eu na raça, né? Você não me pegou na raça, você quis pegar eu na pilantragem. Não tem problema, agora você vai realmente responder isso também na rua. Então acontece muitas coisas nos bastidores, vou dar mais um exemplo pra você. Muitas coisas que aconteciam em dia de visita, por exemplo, de funcionário pilantra, mano, que ficava dando em cima de mulher de preso, ficava com graça com mulher de preso, aí depois os caras mandavam catar na rua. Então, é o que eu falo, quando você tiver que apurar uma situação, você tem que buscar com profundidade, porque muitas vezes o motivo tá lá na profundidade, tem que se aprofundar nas ideias. Mas eu sei que pensar é um trabalho árduo, né? Pensar é um desafio para muitas pessoas. E quando a gente fala isso, parece que é arrogância, mas não é arrogância, é que você realmente tem que ter humildade para falar, deixa eu analisar isso aqui com bastante critério. Então, para finalizar o vídeo de hoje, é extremamente normal ter conversas entre presos e funcionários no sistema prisional.
Agora, se o cara tá caguetando, se o cara tá delatando, se o cara tá falando, aí tem que provar, né, meu amigo? Eu acho que o que aconteceu nessa situação do Marcola, sinceramente falando, os caras pegaram essa mensagem realmente para tentar criar esse racha na organização criminosa e aí criou-se todas essas narrativas. Mas se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, o cara também que gravou e soltou essa gravação, digamos assim, soltou no ar, depois não pode reclamar, né, meu? A gente tem que ter, digamos assim, a gente tem que ter o pé firme na realidade. Não estou incentivando, estou só te passando uma visão de como as coisas funcionam. E se tiver algum policial penal que estiver assistindo esse vídeo, comenta aqui abaixo para saber se realmente eu falei alguma bobagem aqui ou se você que trabalha como policial penal realmente não tem um mínimo de contato com o preso, conversando com ele. E quando eu digo conversa, não estou falando de conversa de amigo, estou falando de conversa de convívio do seu trabalho com o preso. E é claro, também ouvir o seu comentário, que com certeza ele é muito importante aqui para o nosso canal. Se inscreva, não se esqueça de deixar o seu like e agradeço muito a sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro. Valeu!